Se um detento dentro da penitenciária, por exemplo, brigar com outro preso, há uma lesão corporal. Se ele matar alguém dentro do sistema penitenciário, é um crime. E, portanto, ele comete uma falta grave e vai para o regime, para o conceito ruim, e perde aqueles benefícios da lei de execução. Ora, se nós entendermos que o artigo 28 descriminalizou a conduta, o porte de entorpecentes dentro do sistema penitenciário deixou de ser crime e, portanto, não é falta grave. Entenderam? Imaginem o auê que isso causa no sistema penitenciário. E o pior é que houve, do meu conhecimento, um juiz de execução penal que considerava que o porte de entorpecentes não era falta grave, tá certo? E o Ministério Público teve que recorrer de dezenas, centenas de decisões nesse sentido, e todos os presos do estado de São Paulo, do sistema penitenciário, queriam ir para a vara de execução desse juiz. Por quê? Porque lá não era falta grave e podia fumar maconha à vontade. Certo? Isso cria um grave problema na administração penitenciária. Estou falando do ponto de vista de política penitenciária. Tá certo? Agora, do outro lado, do ponto de vista processual, do ponto de vista legal, esse entendimento não é o entendimento mais adequado. Então, a primeira posição foi essa do Luiz Flávio Gomes. A segunda posição foi dada pelo professor Damasio. Ele disse, olha, não, na verdade não houve a descriminalização da conduta. Qual é o fundamento do Damasio? Ele diz o seguinte, a lei de introdução ao Código Penal é de 1941, tá certo? É de 1941. Em 1998, entrou em vigor a Lei 9.714, que alterou os artigos 44 e seguintes do Código Penal ao estabelecer as chamadas penas alternativas. Então nós temos penas alternativas estabelecidas pelo Código Penal, que foram feitas por lei, tá certo? E que não deixaram de considerar aquelas condutas que ela regra como crime. Tá certo? Então, pena não é apenas pena de reclusão e detenção. Eu acrescento a esse argumento a seguinte hipótese. A Constituição Federal, quando estabelece os crimes, ela coloca no artigo 5º, inciso 46, artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, que a lei regulamentará a individualização das penas e adotará, entre outras, as seguintes. E aí a Constituição faz um rol de penas, e esse rol é exemplificativo, porque ela própria, a Constituição fala que a lei é que vai regulamentar as penas, e ela deve adotar, entre outras que ela eventualmente venha a criar, as seguintes penas. Aí ela dá pena privativa de liberdade, que é a reclusão e detenção estabelecida pela Lei de Introdução ao Código Penal, mas também perdimento de bens, prestação social alternativa, restritiva de direitos, multa e assim por diante. Então, acrescento eu ao argumento do professor Damasio, que a Constituição é de 1988, a Lei de Introdução é de 1941. E a lei de introdução, ela não regulamentava, na época, as penas que a atual Constituição Federal regulamenta. Acontece que, logo depois desta discussão, o Supremo Tribunal Federal, por força do recurso extraordinário número 430105, recurso extraordinário 430105, do Rio de Janeiro, cujo relator foi o ministro Sepúlveda Pertence, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: não houve descriminalização da conduta. Ainda é crime o porte de entorpecentes. Afastou todos os argumentos trazidos pelo professor Luiz Flávio Gomes e acrescentou dois argumentos. Primeiro, se tivesse havido a descriminalização do crime, tá certo? Também não haveria, por consequência,
ato infracional por parte do adolescente. O adolescente que estivesse portando substância entorpecente também não cometeria ato infracional. E outro, o artigo 30 da Lei 11.343 de 2006, o artigo 30, trata especificamente do prazo prescricional do artigo 28, da própria Lei 11.343. E ela estabelece em 2 anos o prazo prescricional. Como prescrição só existe sobre pena ou medida de segurança, e as medidas de segurança, pelo próprio Código Penal, são tratamento ambulatorial ou internação hospitalar, portanto, o artigo 28 não trata de medida de segurança, portanto, trata de um crime, é uma pena. Então, o Supremo Tribunal Federal afastou esse argumento e continua entendendo que a prática do porte de entorpecentes é crime.